E aí galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, um vídeo de lançamento. Sim, vou fazer resenha de materiais que vocês conseguem ainda achar em bancas ou em sites pela internet. Vamos começar pelo primeiro, Battle Sims da Copag. Essa aqui é a ofensiva surpresa. Tem essa aqui que é os Defensores da Terra, com o Homem-Formiga, não podia deixar de ser, filme por aí. E também o Investida de Clones, com Jaqueta Amarela. Ele não é bem exatamente um clone, é uma das personalidades do Hank Pym, mas de qualquer sorte é um ótimo lançamento da Copag. E ainda vem com esse deck bacana da defensiva surpresa. Olha só, o Kurema quando vem aqui em casa ele fica louco, ele adora card games, e ele fica, cara, que bacana, você tem todos da Copag. Eu falei, pois é, velho, olha só, morra de inveja. Então, para quem curte card games, um material indispensável para vocês. O próximo material é Luke Cage, esse encadernado de capa vermelha da coleção da Salvat. Essa publicação tem o intuito de apresentar o Luke Cage aos leitores e vai compilar uma minissérie inédita no Brasil em 3 partes, que foi paralela ao resgate do personagem pelo Brian Michael Bendis nos Novos Vingadores, e também 4 edições de Power Man, né? O Luke Cage era conhecido como Poderoso nos anos 80, e do Punho de Ferro quando eles formaram os Heróis de Aluguel. Essa publicação aqui, ela começa da edição 50 e vai até a 53. Da edição 1 a 49 as histórias eram solos do Luke Cage, e depois o Punho de Ferro veio integrar a revista para formar o grupo dos Heróis de Aluguel. A primeira trama ela é escrita pelo Chris Claremont, tem desenhos do mestre John Byrne, e depois também tem os desenhos do Mike Zeck. Inclusive vocês vão reparar na mudança do desenho dele, do Mike Zeck, de uma edição para outra, por conta da mudança do arte finalista. Então você vê a importância de um arte finalista na hora de fazer o acabamento do desenho e tal. Pode ser muito bom ou muito ruim. Nessa primeira trama aqui a gente começa com o Luke Cage comentando um pouco, né, da sua vida, da sua origem, da origem dos seus poderes, na verdade, quando ele foi preso, os experimentos que ele sofreu para ganhar os superpoderes. E é uma trama bem escrita pelo Chris Claremont. Talvez o pessoal ache que tenha muito diálogos, né? Nos anos 80 era bem marcante esse tipo de história contado com bastante textos. E talvez também tenha um pouco seja um pouco caricata, aquela coisa do negro dos anos 80, meio malandrão, usando umas vestimentas um pouco estranhas, aquele cabelo Black Power. Talvez alguém se ofenda por conta disso, mas eu acho que é uma pegada bem retrô e muito legal do Luke Cage aqui com o cabelo Black Power, em vez dessa versão mais atual dele, carecão. E eles vão combater uma espécie de rei do crime, um cara muito poderoso, um negrão, né? Na verdade, ele é um negrão ou negão? Bom, enfim, ele é um negão, né? Seria uma versão do rei do crime negro. Eles vão combater alguns androides e tal, eles têm que salvar a vida de outras pessoas, a polícia também dá um suporte para eles. É o melhor da edição, sem dúvida nenhuma, é o melhor da edição, essas histórias do Chris Claremont. E depois a gente vai ter a segunda trama, que vai contar com os roteiros, deixa eu pegar aqui, do John Arcudi e desenhos do Eric Canetti e do Pepe Larraz. Essa minissérie é fraquíssima, que é, como eu falei, paralela ao resgate do personagem, né, pelas mãos do Brian Michael Bendis nos Novos Vingadores, onde ele se tornou líder e tal. Tem a Jessica Jones enchendo o saco do Luke Cage porque não quer que ele volte, né, às suas raízes, ajude a defender aquele bairro onde ele cresceu. Só que ele tem uma espécie de dívida de honra com uma pessoa que era da sua infância e que sofreu um grave acidente, obviamente cometido por criminosos. E ele vai entrar de cabeça nisso, ele pede até para ela, olha, eu quero uma... São só 2, 3 dias fora de casa, e quando vê ele passou semanas ali, ela fica meio de cara com ele vai enfrentar aqui o Cabeça de Martelo, como vocês viram. A arte é bem fraquinha, sinceramente. Eu também não gostei muito dessa minissérie em 3 partes, mais atual do Luke Cage. Na verdade, o que salvou essa publicação foram as histórias escritas pelo Chris Claremont na reunião, né, do Luke Cage com o Punho de Ferro. Essa edição aqui ela tem os extras muito legais, como sempre dessas publicações da coleção da Salvat. Aqui ela vai falar uma breve história, as edições mais importantes dele. Olha só. Aí a gente vem para cá, mais edições importantes, os bastidores, né, da criação do personagem. Vai fazer toda uma abordagem contextualizando, por ser um personagem negro, que não era muito comum nas comics, queira ou não.
Aqui várias versões do Luke Cage também. Olha só que bacana. E aqui falando do relacionamento dele com a Jessica Jones. Olha só. E essas aqui são as edições que estão compiladas nesse encadernado aqui. Que nota que eu dou para esse material? Eu dou uma nota 7,5. A próxima publicação é Berlin Noir, uma publicação da Besouro Box, eu acho que essa é a pronúncia correta, Berlin Noir. Tem esse nome aqui, ó, Reinhard Kleitz. Esse carinha que é um quadrinista alemão que escreve e desenha bem demais. Ele escreveu a obra O Boxeador, que saiu pela Oito Inverso, que foi, eu acho que, incorporada pela Besouro Box. Johnny Cash, Castro, um cara muito bom mesmo. Ele vai fazer a arte dessa revista e o Tobias Meissner, ele vai escrever os roteiros. Galera, essa publicação aqui, ela vai ser focada na Alemanha, em Berlim, né? Mas aqui vai se chamar Berlin Noir, dos anos 30. Mas a trama, ela, apesar de claramente se passar entre os anos 20 e os anos 30, ela não vai se limitar a esse período temporal. Ela vai sim fazer referências a acontecimentos relacionadas à política e à cultura alemã, como por exemplo a separação, né, da Alemanha em duas partes após a Segunda Guerra Mundial, a oriental e a ocidental, uma liderada pelos Estados Unidos, outra pela Rússia. Berlin Noir não tem esse muro, mas é uma divisão entre as castas de vampiros, a norte e sul. E, como eu já disse, são os vampiros que dominam a cidade. Os vampiros que foram caçados no passado resolvem unir forças e eles acabam ascendendo ao poder político. Então, eles que comandam a cidade. E eles têm uma relação de uma espécie de interdependência com os humanos, porque eles precisam do sangue dos humanos, e os humanos têm pessoas, ou monstros, né, vampiros, que são seres muito poderosos, os representando. Mas, obviamente, sempre tem aquela galera do contra que não concorda com o que está acontecendo, os rebeldes, que vivem numa espécie de submundo, embaixo das ruas e tal, e eles estão querendo fazer uma revolta e destituir os vampiros do poder. É uma trama cheia de referências e você consegue relacionar essas referências com o que aconteceu na Alemanha na década dos anos 20, aí nos anos 30, 1919 a 1933, né, quando depois a Alemanha os nazistas ascenderam ao poder. De qualquer forma, uma coisa que eu achei bem bacana foi a relação que eles fizeram, até para justificar um pouco do poder que eles têm, não exatamente como aquele poder absoluto, né, de que o rei era o representante de Deus na Terra, ou o próprio Deus, mas talvez por aquela necessidade inata do ser humano, no caso aqui dos vampiros, em crer em algo superior. Eles fazem uma relação muito bacana de Lázaro e Jesus Cristo como eles fossem vampiros, né? Porque Lázaro foi ressuscitado, Jesus Cristo também ressuscitou. Então eles acreditam que, na verdade, Lázaro e Jesus Cristo, eles não aparecem na história, só feito menções, que eles seriam basicamente vampiros. Eu achei muito bacana essa sacada, né, pelo fato de eles terem ressuscitado, terem vivido mais tempo. Eu achei bem interessante essa abordagem feita pelo Tobias. O protagonista dessa série é o Niall. Ele não é um vampiro, na verdade ele quer a derrocada dos vampiros. Ele acaba conhecendo uma dama vampiresca muito poderosa, porque funciona da seguinte maneira: quanto mais antigo o vampiro, mais puro o sangue dele, mais poderoso ele é. E a partir do momento que você vai mordendo as pessoas, é como se esse poder fosse se diluindo. E ele entra numa espécie de complô com ela para derrubar o prefeito Mardocles, que é o soberano ali de Berlin Noir. Mas talvez os planos não se saiam do jeito que eles planejaram. E ele começa a ficar meio doido e ele quer se tornar um vampiro, mas não para se unir a essa classe opressora, a classe superpoderosa, mas sim para poder derrubá-los ali de dentro. É uma trama muito bacana, eu vou mostrar um pouco da arte para vocês. É um ar bem sombrio, né? Como vocês podem ver. É uma Alemanha sombria, noturna. Como eu mencionei, lembra Gotham City? Um material muito legal, uma leitura agradabilíssima e cheia de referências à política e à cultura alemã. Galera, fica a dica desse material. Que nota que eu dou para ele? Eu dou nota 9, ou seja, na minha opinião, um material indispensável para qualquer colecionador. Então é isso aí, galera. Curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no canal se você não está inscrito ainda.
E também não deixe de acompanhar o nosso site, o Central HQs, e também a fanpage no Facebook. Um abraço para todos e até o próximo vídeo.